Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouco de juro simples. Então, primeiro vamos começar com o seguinte: o que é juro? Toda compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe pela quantia em dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado é chamado juro. Então, para os nossos estudos aqui de juros simples, temos que saber aqui de alguns elementos relacionados ao juro simples, que são o seguinte, ó. Quando estamos falando em juro, temos os seguintes elementos. Quem são esses elementos? Capital, a taxa de juro, o montante e o tempo. Então, primeiro, capital. Quem é o capital? É o dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado. Quem é a taxa de juro? É a taxa de porcentagem que se paga pelo, colocamos até aqui, aluguel do dinheiro. O montante é quem? É o total que se paga ao final do empréstimo, ou seja, o capital mais quem? Mais o juro. Então está aqui. E o tempo é quem? É o período pelo qual o dinheiro foi emprestado. Então, para isso, para a resolução das nossas situações, temos aqui duas relações aqui que vamos utilizar, que são as seguintes. J igual a C vezes I vezes T e M igual a C mais J. Quem são essas relações? Esse J aqui é quem? É os juros. Esse C aqui é quem? O capital. Esse I aqui é quem? A taxa de juros. E esse Tzinho aqui é exatamente o tempo. Então temos a seguinte relação aqui. Juros é igual a quem? Capital vezes a taxa vezes o tempo. E para o montante temos o seguinte, esse M aqui é o montante, o C é o capital e o J é o juro. Então, vamos pensar o seguinte, montante é quem? O capital mais os juros. Então, para isso, temos aqui três exemplos. Três exemplos que vamos associar essas duas formulazinhas aqui. E vamos ver como vamos resolver cada um deles. Então, primeiro exemplo. Para a compra de sua moto, João fez um empréstimo de 20 mil reais. Para ser pago em um ano, há uma taxa de juros de 3% ao mês. Qual será o valor dos juros e o montante que João irá pagar no final de um ano? Então, primeira coisa aqui, vamos juntar os dados. Vamos juntar o que a gente tem. Então, eu tenho o quê? O capital. Já colocamos aqui, O capital é quem? 20 mil reais. O tempo, um ano, que são 12 meses. A taxa de juros é quem? É 3% ao mês. Ou podemos colocar aqui na forma decimal, 0,03. Aí eu quero saber quem? Quem é o juro e quem é o montante. Então, muita atenção no seguinte aqui, nessas conversões aqui que teremos que fazer, caso seja necessário. O tempo aqui foi dado em ano. E a taxa de juros foi dado ao mês. Então, aqui o que foi que eu fiz aqui? O que vamos fazer? Um ano são 12 meses. Então, os dois têm que estar na mesma, certo? Na mesma ideia aqui, Meses e mês aqui também. Então, os dois têm que estar na mesma unidade. Então, eu coloquei aqui, um ano são 12 meses. Então, eu coloquei aqui 12 meses. E para o cálculo vai o quê? Vai os 12 meses. Por quê? Porque essa taxa está ao mês. E aqui, colocamos na forma decimal para ser mais viável na hora de fazer nossos cálculos. Professor, poderia colocar também na forma de fração, 3 dividido por 100? Poderia também, não vai influenciar em nada no resultado, desde que suas contas estejam feitas aqui de forma correta. Então, vamos à relação. Juro é quem? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, juro é igual, juro, eu quero encontrar, não sei, então repetir ele aqui. Capital, 20 mil, vezes a taxa, 0,03, vezes o tempo, que é 12. Então, aqui você pode multiplicar já os 3 de uma vez aqui. Mas eu vou multiplicar primeiro esse aqui, 0,03 vezes 12. Então, juro é igual 20 mil vezes 0,03 vezes 12 dá exatamente 0,36. Então, agora eu vou multiplicar. Juro é quem? 20 mil vezes 0,36. Então, dá exatamente 7.200. Ou seja, de juro, ele vai pagar em um ano R$ 7.200.
E quem vai ser o montante? O montante é quem? É o capital mais os juros. Então, o capital é quem? 20 mil, mais os juros, que é 7.200. Então, o montante é quem? É exatamente 27.200. Ou seja, um empréstimo de 20 mil reais a uma taxa de 3% ao mês durante um ano vai gerar 7.200 reais de juro. E um montante final de quem? De 27.200 reais. Então, gente, prosseguindo, chegamos aqui ao nosso segundo exemplo, que diz o seguinte: uma aplicação feita durante 2,5 anos a uma taxa de 5% ao mês rendeu R$ 1.500 de juros. Então, qual foi a quantia aplicada? Então, primeiro vamos separar aqui o que a gente tem aqui da leitura. Primeiro, o capital, eu não sei quem é, então eu coloquei aqui essa interrogação. É justamente o que eu quero encontrar. Então, o tempo é quem? 2,5 anos. Observe que aqui está em ano. E essa taxa aqui, ela é 5% ao mês. Então, aqui temos que converter ou os dois para ano ou os dois para meses. Então, eu vou converter aqui para meses. Então, aqui, ó, 5% ao mês, que também pode ser exatamente a representação decimal, 0,05. Esse 2,5 anos, vamos converter para meses. Sabemos que 2,5 anos são 2 anos e meio. Um ano tem exatamente 12 meses. Então, 2 anos, 24 meses. Meio ano são exatamente 6 meses. Então, 24 mais 6 dá exatamente 30 meses. Ou seja, 2 anos e meio tem 30 meses. E o juro aqui é exatamente R$ 1.500. Então, agora vamos para a nossa formulazinha aqui, ó. Juros é quem? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o juro é quem? R$ 1.500 igual a C, que é o capital, que eu vou repetir aqui, que é o que eu quero descobrir, vezes a taxa, que é 0,05, vezes o tempo, que são 30 meses. Então, note que primeiro eu vou efetuar essa multiplicação aqui. Professor, pode multiplicar logo os 3 de uma vez? Pode também, mas aqui eu vou fazer ele mais num passo a passo. Então, vamos repetir o 1.500. 0,05 vezes 30 dá 1,5. Então, C vezes 1,5. Escrevendo novamente aqui, ó, 1.500 igual C vezes 1,5 dá exatamente 1,5C. Note que aqui, ó, temos uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, eu quero descobrir o valor de C. Esse 1,5 aqui está multiplicando, eu posso passar para cá dividindo. Ou seja, C é quem? 1.500 dividido por 1,5. Então, quando fazendo essa divisão, temos exatamente que o capital é R$ 1.000. Ou seja, R$ 1.000 aplicado a uma taxa de 5% ao mês durante 2 anos e meio ou 30 meses, vai render exatamente R$ 1.500 de juros. Ok? Então, agora vamos partir para o nosso terceiro e último exemplo. 3. Ó. Uma aplicação de R$ 300 mil foi feita durante 10 meses, certo? No regime de juro simples. Então, no final desse período, a aplicação rendeu R$ 150 mil de juros. Qual foi a taxa de juros envolvida nessa aplicação? Então, vamos pensar o seguinte aqui. Primeiro, vamos juntar o que a gente tem da leitura. O capital eu tenho, que são exatamente R$ 300 mil. O tempo são 10 meses. Os juros são R$ 150 mil. E a taxa aqui é quem eu quero descobrir. Então, eu coloquei aqui uma interrogação. Então, vamos para a nossa formulazinha. Ó. Juro é quem? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, quem é o juro? R$ 1.500, ou, perdão, R$ 150 mil, certo? Igual a capital, que é 300 mil, vezes a taxa, que eu não sei quem é, então, chamei aqui de I, deixei aqui como sendo I, e o tempo são exatamente 10 meses. Então, substituímos aqui. Agora, ó, repetimos aqui, ó, 150 mil, está aqui. 300 mil, vou multiplicar logo aqui por 10. O professor pode multiplicar logo os 3 juntos? Pode. Mas eu vou fazer logo isso aqui, esses dois. 300 mil vezes 10 dá exatamente 3 milhões. 3 milhões vezes I. Então, repetindo mais uma vez os 150 mil aqui, 3 milhões vezes I dá 3 milhões de I. Então, aqui, ó, uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, esse 3 milhões aqui, que está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Ou seja, quem é I? É 150 mil dividido por 3 milhões.
Então, efetuando essa divisão, chegamos que I é igual a 0,05. Mas, quando chega aqui, vamos observar o seguinte. Ó. Eu sei que 5% é igual a 5 dividido por 100, que é igual a 0,05. Ou seja, quando eu chego aqui, 0,05, para mim saber a porcentagem aqui, eu apenas efetuo a multiplicação aqui por 100. Então, 0,05 vezes 100 dá exatamente 5%. Ou seja, 5% é igual a quem? A 0,05. Olha aqui, 0,05. Chegou aqui, multipliquei por 100, deu aqui a taxa. Ou seja, 5% ao mês. Então, só para tirar a prova aqui, 300 mil aplicada a 5% ao mês durante 10 meses vai render exatamente 150 mil reais de juros. E assim terminamos nossa aula.